Ô Edu Panzi, começar com você, porque eu gosto de fazer o recorte individual de cada jogo. Hoje há uma discussão se o Cruzeiro foi ou não prejudicado com o gol anulado do Caio Jorge, uma falta, segundo o VAR, do Matheus Pereira em cima do Zé Rafael. Mas, de toda maneira, a pergunta que todo cruzeirense está fazendo agora: Cruzeiro está com o jogo manjado? A turma já aprendeu a enfrentar o Cruzeiro? Tá faltando alternativa ao time celeste, do Panzi? Não, eu não acho que seja jogo manjado. Até porque o Botafogo sabe a maneira do Cruzeiro jogar e perdeu de 2-0. O CRB sabe a maneira do Cruzeiro jogar e perdeu por 2-0. Eu acho que o Cruzeiro hoje é um elenco cansado para suportar 90 minutos na intensidade que o Leonardo Jardim cobra. O Cruzeiro tem tido quedas constantes nos segundos tempos. Foi assim contra o Ceará aqui no Mineirão, foi assim hoje contra o Santos, contra o próprio CRB também, na reta final o Cruzeiro também tendo dificuldades físicas. O Cruzeiro tem por característica, e aí tá aí nítido para todo mundo ver, o Cruzeiro sempre faz um primeiro tempo muito forte, Thiago, muito forte, fisicamente, em termos de intensidade, marcando saída, mordendo a saída do adversário, e precisa fazer gols na primeira etapa, para não correr riscos no segundo tempo. E o Cruzeiro, nas primeiras rodadas do campeonato, até a metade, um pouquinho mais do turno, era um time que fazia 2 gols no primeiro tempo. Quantos jogos nos primeiros 15 minutos a gente viu o Cruzeiro fazendo 2 gols? E aí controlava o restante da partida. A partir do momento que o Cruzeiro passa a ter mais dificuldade de marcar seus gols na primeira etapa, ele tem tido dificuldade ou para vencer os jogos no segundo tempo, ou para reverter ou inverter placares na segunda etapa. Hoje o Santos foi melhor no segundo tempo, depois de um primeiro tempo que era para o Cruzeiro ter feito pelo menos 3 gols, sem nenhum exagero. Eu acho que o Cruzeiro deixou de ganhar o jogo hoje no primeiro tempo. E aí no segundo tempo eu senti um Cruzeiro cansado fisicamente, ansioso, pecou pela ansiedade e talvez pelo cansaço. E o Santos, ao contrário, com tranquilidade, mais calmo, com excelentes mexidas do Kleber Xavier, as entradas do Cabadeiro, do Tiquinho, do Zé Rafael, mudaram o Santos, que foi melhor e mereceu fazer os 2 gols. Assim como o Cruzeiro poderia ter feito 3-4 no primeiro. Aí vem a eficácia, né? O Santos foi mais competente no segundo tempo do que o Cruzeiro no primeiro. O Cruzeiro acabou sendo mais incompetente na primeira etapa e, claro, não podemos deixar de valorizar o grande primeiro tempo que fez o Gabriel Brazão. O goleiro do Santos fez um primeiro tempo espetacular e no segundo tempo o Guilherme fez uma segunda etapa espetacular com gol, assistência e muito trabalho que ele deu à zaga do Cruzeiro. Eu tenho sentido um Cruzeiro cansado. Quem tem entrado, aí acho que o Jardim demora um pouco para fazer as alterações, para mexer no time. Tinha muita gente amarelada hoje no segundo tempo do Cruzeiro. Talvez o Leonardo Jardim tenha demorado um pouco para fazer as alterações, mas eu tenho sentido um Cruzeiro fisicamente devendo. E a gente está aí no final do turno para o Cruzeiro, completou 19 rodadas. E quem sabe, né? As próximas 2 semanas, Thiago, o Cruzeiro tem um jogo só na outra segunda-feira e depois só no sábado. Então, num prazo aí de 14 dias, serão 2 jogos. Quem sabe essas 2 semanas não sejam suficientes para que o Cruzeiro recupere o fôlego, para aí sim, nos próximos jogos, voltar a ser aquele Cruzeiro intenso por mais tempo. Eu percebi que no primeiro turno, da reta final para cá, os últimos 4, 5 jogos, o Cruzeiro diminuiu o tempo de intensidade nos jogos. E isso tem sido decisivo. O Cruzeiro nos últimos 6 jogos venceu apenas 2. O Cruzeiro nos últimos 3 jogos em casa não venceu nenhum. São 2 derrotas, Ceará e Santos, e um empate para o CRB. Para mim, a parte física do Cruzeiro está pegando nessa reta final de turno do Campeonato Brasileiro.